O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para levar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Pai querido, entramos na Tua presença santa, cientes da nossa dependência total e completa do sangue de Jesus sobre as nossas cabeças. Que o Senhor se revele a nós essa noite, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que nós conquistemos, Senhor, um passo a mais de conhecimento, de aprendizado, Senhor, uns com os outros. É isso que nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, fala conosco e nos move na direção da vontade do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa. Bom, essa canção, bem conhecida, né? Espírito do Senhor, do Kleber Lucas, da fase de ouro do Kleber Lucas, né? Ele compunha, tocava em tudo que era rádio e tal. Essa é uma música inspirada num dos textos bíblicos que nós vamos ler hoje. Nós vamos começar por Mateus 6, dos versos 31 ao 36. Diz assim, eu estou lendo aqui na NVT. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir,
essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Jesus diz aqui, no meio do Sermão da Montanha, que nós deveríamos buscar o reino e a justiça, e todo o resto seria concedido, seria dado. Em algumas versões mais antigas diz: todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o que significa o reino e a justiça? E lembrando que não é qualquer reino nem qualquer justiça. Não é qualquer reino, é o reino de Deus. Não é qualquer justiça, é a justiça de Deus. Como é que a gente vai buscar o reino e a justiça de Deus? O que são o reino e a justiça de Deus? Quando João Batista foi preso por Herodes, ele mandou seus discípulos conversarem com Jesus para perguntar se ele era o Messias ou se eles deveriam esperar outro. É interessante porque foi João quem primeiro falou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aliás, antes mesmo de nascer, no ventre de sua mãe, João Batista jubilou com a presença de Jesus. A mãe dele disse: ele está saltando no meu ventre. Assim que você chegou, ele saltou no meu ventre. Mas João pede aos seus discípulos que verifiquem se Jesus era mesmo seu primo, né? Era mesmo o Messias, ou se eles deveriam esperar outro. A resposta de Jesus está narrada por dois dos evangelistas, né? Mateus e Lucas. Em Mateus está Mateus 4, 11, versos 4 e 5, e em Lucas está em Lucas 7, verso 22, que é esse que a gente vai ler. Os textos são idênticos, tá? Mateus e Lucas, um copiou do outro, muito provavelmente, porque diz exatamente as mesmas palavras, né? Como a gente entende que Lucas foi alguém que escreveu em cima de testemunho de outras pessoas, muito provavelmente Lucas copiou de Mateus, né? Em seguida, disse aos discípulos de João, Jesus disse, né, aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Boa notícia para pobre é um negócio meio raro, né? Geralmente os pobres recebem más notícias, né? Jesus estava falando de coisas que eram absolutamente relacionadas ao reino de Deus. Onde chegou o reino de Deus, onde ele se manifestou, essas coisas acontecem. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Esses são os sinais do reino anunciados ali por Isaías e que Jesus leu quando iniciou o seu ministério. Isso está lá também em Lucas, alguns capítulos para trás. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Lembra que é isso que Jesus diz a ele? Boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos, os presos, serão soltos, que os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Havia uma promessa, uma profecia lá atrás, que quando o reino fosse estabelecido, quando o Messias, como rei, como profeta e como sacerdote, quando ele estabelecesse o seu reino, essas coisas extraordinárias aconteceriam. Onde o reino de Deus é manifesto, todas as diferenças são destruídas. Na nossa sociedade imperfeita tem quem vê e tem quem não vê. Tem quem é pobre e quem não é pobre. Na nossa sociedade
corrompida pelo pecado, tem gente que não anda, tem gente que é aleijado e tem gente que anda. Mas onde o reino de Deus chega, essas diferenças são dissipadas, elas acabam. Porque não existe mais diferenciação entre um e outro. Todos são plenos e completos em Deus. Então, esses sinais que Jesus diz para os discípulos de João anunciarem a ele, são sinais do reino. Sobre isso, Isaías também afirmou ali no capítulo 40, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Os vales serão levantados, os montes serão aplainados e os terrenos acidentados serão nivelados. E a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O fim dessas discrepâncias, dessas diferenças, de um que tem muito, outro que tem pouco, isso é o reino de Deus manifesto. Onde o reino de Deus se manifesta, não existe mais nada disso. Paulo chega a escrever que diante de Deus não existe nem homem nem mulher, nem preso nem livre, nem judeu nem estrangeiro. Ou seja, esse é o reino de Deus manifesto. Porém, existe um processo para a manifestação do reino de Deus. E esse processo, no hebraico, é chamado de mishpat. Mishpat. Que nas nossas Bíblias foi traduzido como justiça. Para que acabe a diferença, é necessário que exista justiça. Alguns já disseram, né, acho que o Bibo chega a usar essa expressão, ele fala que, quando lá em Apocalipse fala que o céu e a terra vão se fundir, né, ele fala que vai ser um sanduíche, né? O Bibo brinca que vai ser um sanduíche. Mas o que isso significa, que o céu e a terra vão se fundir? Significa um equilíbrio de condições. Significa que aquele que estava super elevado vai ser rebaixado, aquele que estava super rebaixado vai ser elevado. O Sermão da Montanha, Jesus menciona em outro ponto essa mesma lógica, isso na pena de Lucas, porque Mateus não chega a descrever dessa forma, mas Lucas vai dizer que felizes são os pobres e ai dos ricos. Por quê? E Jesus explica na pena de Lucas, né? Porque o pobre vai ter muito, o rico vai ter pouco. Por causa desse achatamento social que o reino de Deus traz. Agora, se o processo desse achatamento é o que a gente chama de justiça de Deus, então lembrando, Jesus disse, busquem primeiro o reino e a justiça. O reino é o objetivo final. A justiça é o processo para estabelecer o reino, tá? O conceito de justiça, de mishpat, é o processo para a gente chegar ao reino. Se a gente tiver contrário à justiça de Deus, nós estamos nos opondo ao estabelecimento do reino. Nós estamos em contradição com a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, nós precisamos ser agentes de justiça. Ou como o Kleber Lucas usou na canção dele, carvalhos de justiça. E ele se inspira no texto ali de Isaías que Jesus leu ao abrir o pergaminho, né, que a gente já leu agora. Então, mishpat é a justiça de Deus aplicada ao vulnerável. Quem fala muito disso, quem escreveu muito sobre isso, tem um livro especificamente sobre esse tema, é Tim Keller. Tim Keller tem um livro chamado Justiça Generosa, em que ele vai dizer que o foco do mishpat, o foco dessa justiça divina, é o que ele chamou de quarteto da vulnerabilidade.
Ou seja, são os grupos sociais mais marginalizados, mais vulneráveis no tempo de Jesus. Quais são? O estrangeiro, o pobre, o órfão e a viúva. São esses os 4 grupos sociais mais vulneráveis no tempo de Jesus. Hoje, dependendo do contexto que a gente está, do país que a gente está, esses quadros podem mudar. Se você está debaixo do regime do ISIS, por exemplo, ser cristão é um problema, você é um vulnerável, certo? Se você está na região da Palestina, ser um muçulmano é um problema, você está vulnerável, né? Então, em cada contexto, a religião pode ser um fator, a etnia pode ser um fator de vulnerabilidade. Então, quando a Bíblia traz o estrangeiro, o pobre, o órfão e a viúva, ela está falando em termos gerais, grupos marginalizados. E dá para a gente traçar alguns paralelos. Por exemplo, esses 2 exemplos que eu citei, ser um cristão num território dominado pelo ISIS, por exemplo, é uma questão de religião. Mas ser um muçulmano, ser um árabe ali próximo de Israel, na faixa de Gaza, por exemplo, já não é só uma questão de religião, é uma questão de etnia. Os judeus, os israelenses, né? Não necessariamente judeus, muitos ali nem seguem religião nenhuma, os israelenses estão oprimindo um povo estrangeiro, um povo vizinho, né? E em discordância com a mishpat de Deus. Hoje a gente vai falar, isso é a inauguração de uma série em que a gente vai falar um pouquinho, brevemente, sobre cada um desses 4 grupos sociais. O estrangeiro, o pobre, o órfão e a viúva. Hoje, especificamente, a gente vai falar do estrangeiro, tá? A lei de Moisés é muito clara com relação ao estrangeiro. E ela dá um motivo objetivo, claro, do porquê o povo de Deus deveria acolher os estrangeiros. Olha só o que diz lá em Êxodo 23:9. Eu vou ler 3 textos da lei, tá? Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Em Êxodo 23:9 diz assim: não explore os estrangeiros. Vocês sabem o que significa viver em terra estrangeira, pois foram estrangeiros no Egito. Percebe? Em Êxodo, lei de Moisés. Levítico 19, 33 e 34. Não se aproveitem dos estrangeiros que viverem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas, de nascimento, e amem-nos como a si mesmos. Parece que Jesus foi tão revolucionário, né? Quando ele fala que ele deveria... O rapaz que pergunta, ele diz que ele deveria amar como o samaritano. Aqui ele está dizendo, a lei de Moisés está dizendo que o judeu deveria amar o estrangeiro como a si mesmo. Lembrem-se que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deuteronômio, de novo vai repetir o mesmo assunto. Deuteronômio 10, versos 18 e 19. Ele, Deus, né, o Pai, ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. O fato de Israel ter sido estrangeiro na terra do Egito deveria gerar neles uma empatia com o estrangeiro. Mas não era isso que acontecia. Israel o tempo inteiro é repreendido por o mau cuidado que eles tinham com o estrangeiro, a opressão que eles colocavam sobre o estrangeiro. Deus cuida, Deus ama os estrangeiros. Tanto que ele cuidou de Israel quando os libertou da terra do Egito, quando eles estavam sendo oprimidos por um faraó, que diz o texto, não conhecia José, né? Não havia vivido toda aquela experiência de José que salvou o Egito da fome.
Esses 3 textos consistem num recado claro para qualquer um que se opõe aos estrangeiros. Quem pratica perseguição, tortura psicológica, xenofobia, deportação, etc. Se você crê em Deus, cuidado. Deus está do lado deles, dos estrangeiros. Se você está contra os estrangeiros, você está contra Deus. Deus está ao lado do estrangeiro e não do seu. O juízo de Deus, a mão de Deus, vem. Para Deus não existe cidadão ilegal, não existe ser humano ilegal. Cada ser humano, cada povo, cada língua, cada cultura é imagem de Deus na terra. E aquilo que você pratica contra a imagem de Deus na terra, você está praticando contra Deus. Os profetas vão denunciar esse mesmo pecado. Eu vou mencionar alguns aqui, não todos, porque tem muitos, né? Eu vou citar 2. Malaquias. Malaquias sempre é lido nas igrejas para falar sobre dízimos e ofertas, né? A gente vai ler Malaquias com outro propósito. Malaquias 3, verso 5. Naquele dia eu julgarei vocês. Deus falando. Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário dos seus empregados. Olha, Deus falando, um Deus meio sindicalista, né? Esse de Malaquias aqui. Aqueles que roubam o salário dos seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos. Pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus usa essa expressão, o Senhor dos Exércitos, isso significa que o pau vai comer, que o negócio vai ficar feio, né? Então, Deus está anunciando o juízo para aqueles que privam os estrangeiros dos seus direitos. Malaquias 3:5. Ezequiel 22, 29 a 31. Seus líderes são como lobos que despedaçam as vítimas. Olha, negócio de pastor lobo não foi só Jesus quem falou. Ezequiel já havia profetizado exatamente com a mesma figura. Seus líderes são como lobos que despedaçam as vítimas, destroem as vidas das pessoas por dinheiro. E os seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas e previsões mentirosas. Eles dizem: recebi essa mensagem do Senhor soberano, quando na verdade o Senhor não lhes disse coisa alguma. Até mesmo o povo oprime os pobres, rouba os necessitados e nega justiça aos estrangeiros. Olha só a importância de se posicionar em favor do estrangeiro. Nos versos seguintes aqui de Ezequiel, Deus vai afirmar que não encontrou quem ficasse na brecha, quem se colocasse nessa condição de falar em favor daqueles que estavam sendo oprimidos, ou de denunciar o pecado desses falsos profetas aqui. E por isso, Deus diz que derramaria a sua ira contra Israel. O autor de Hebreus vai afirmar logo no primeiro capítulo ali que Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Ou seja, se você quer conhecer o Pai, e Jesus respondeu isso aos seus discípulos também, se você quer conhecer o Pai, você olha para o Filho. É cara de um, focinho do outro. Jesus é uma fotocópia autenticada em 2 vias do Pai. Se você quer saber o que Deus pensa sobre alguma coisa, Jesus revelou. E como foi que Jesus tratou o estrangeiro? Eu me lembro que Jesus desviou do seu caminho, né? Atrasou para atender o seu amigo Lázaro, que estava enfermo de morte, e de fato morreu por causa desse atraso, né? Para passar por um vilarejo samaritano. E ali, na beira do poço de Jacó, se encontrar com uma mulher estrangeira, marginalizada, que estava pegando água ali no poço de Jacó no meio do dia, debaixo de sol quente.
E depois do diálogo com essa mulher, enquanto ela convidava o povo que vivia nesse vilarejo para vir ouvir Jesus, seus discípulos chamaram ele para ir comer alguma coisa. Você se lembra que Jesus respondeu? Eu tenho um alimento aqui. Fazer a vontade do meu Pai. A vontade do Pai era alcançar o estrangeiro. A vontade do Pai era que toda aquela cidade de samaritanos, pessoas desprezadas pelos judeus, toda aquela cidade ouvisse a voz de Jesus. Essa era a vontade do Pai e esse era o alimento do Filho. Toda aquela cidade ouviu e creu em Jesus. A vontade do Pai foi cumprida. Concluindo, ninguém sai da sua terra à toa. Mudar de país, ou até, às vezes até de região, né? A gente teve uma experiência de mudar 500 quilômetros daqui, foi duríssimo. Ninguém vai embora de casa à toa. Mudar é difícil, é burocrático, é doloroso, é desafiador, dá medo. Ser estrangeiro é viver com medo, é viver com saudade de pessoas, de lugares, da cultura, da comida. É ter saudade de casa, é ter saudade da família, é ter saudade de tudo. Tudo que já fez sentido. É necessário se adaptar a toda uma realidade nova, muitas vezes um novo idioma, em que o estrangeiro não tem fluência, não se expressa bem. Zombar de um estrangeiro que fala com sotaque é uma crueldade. Pensa um pouco. Muitos abandonam profissões que dedicaram suas vidas inteiras para ir para um outro lugar e começar do zero. Esses grupos de refugiados, eu vi várias histórias assim, pessoas, advogados, engenheiros, médicos, professores universitários das mais diversas áreas, que o diploma deles não vale aqui no Brasil, eles trabalham fazendo comida, por exemplo, uma coisa que a pessoa nunca fez profissionalmente, não é o que ela se dedicou para fazer, não é o que ela estudou para fazer, mas ela precisa sobreviver. Ainda assim, ela acredita que é melhor estar aqui do que lá. Então imagina do que ela está fugindo. Eles deixam muita gente querida para trás, deixam suas histórias. Os imigrantes, na maioria das vezes, fogem do seu país de origem porque lá eles estão sofrendo injustiças, como fome, como uma saúde precária, como desemprego, como uma perseguição política ou religiosa, ameaça de morte e etc. Qual é a resposta da justiça de Deus para essas injustiças humanas? Mandar essas pessoas de volta? Fazê-las encararem as suas realidades duras, originais? A resposta do Mishpat, da justiça de Deus, é o acolhimento, é a partilha, é o respeito, é a misericórdia, é a cordialidade, é a hospitalidade. Se nós somos cidadãos do reino de Deus, nós vivemos sob a justiça de Deus. Se nós pertencemos ao reino de Deus, a nossa regra de vida é o Mishpat, é a justiça de Deus. O nosso propósito tem que ser garantir o acolhimento do estrangeiro e denunciar todo aquele que faz, muitas vezes em nome de Deus, tá? A recusa à justiça de Deus. E se por um acaso você estiver preocupado com um estrangeiro roubar seu trabalho, de um estrangeiro roubar sua renda, de um estrangeiro roubar sua segurança, se lembra do texto que abriu essa mensagem. A gente vai ler de novo, Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir,
Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Semana que vem a gente vai falar sobre a causa dos pobres dentro desse conceito de justiça divina. E que, até lá, a justiça de Deus abra os nossos olhos para todos os grupos vulneráveis à nossa volta. Como sempre, eu vou fazer uma pergunta aqui, e para que a gente possa participar, fica à vontade, pode levantar a mão, pode falar. A pergunta é a seguinte: quais são os seus maiores medos e preconceitos, ou atuais que você tem, ou que você já teve, tá? Em relação aos estrangeiros? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Religião, vestimenta, ou ausência de vestimenta em alguns casos, né? Músicas, dança, modelos familiares, segurança, influência política e por aí vai. Aí podemos compartilhar o que é que você já teve medo, ou que você tem medo, que pode te despertar medo nos estrangeiros. Se você falar assim, ó, eu não tenho medo, tá bom. Você reconhece algum medo que você vê na sociedade à sua volta, né? Que seu vizinho de repente tem, que você presenciou em algum momento? Qual o medo que você tem? Se você não tiver, qual o medo que você já viu ser manifesto com relação ao estrangeiro? E aí podemos participar. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal, e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.